Então, boa noite a todos. O conceito, o tema da nossa aula de hoje são as linguagens, perdão, as gramáticas livres de contexto, né? Esse é um tema que já foi tratado lá em linguagens formais autômatos, né? As gramáticas, elas são elas que definem, né, uma linguagem formal, tá? Especialmente aí as linguagens de programação. Nessa aula de hoje, então, nós iremos revisar o que são essas gramáticas livres de contexto. Vamos revisar aí um tipo, né, de notação específica de gramática livre de contexto, que é BNF, que é muito utilizado em linguagem de programação, e o grafo sintático, que nada mais é do que uma visualização, né, utilizando grafos da, da gramática de uma determinada linguagem. Em geral, uma linguagem de programação ela pertence a uma classe de linguagem que nós chamamos aí de linguagens livres de contexto. Tá? Então, assim, toda linguagem de programação ela está inserida dentro dessa categoria, né? Por ser uma linguagem formal. Uma das maneiras de nós definirmos essas linguagens é por meio de gramáticas livres de contexto. Tá? Como eu falei antes, a gramática é ela quem define, né, uma linguagem. Né? Então, falando aí de linguagens naturais, né, no português ou no inglês, nós temos aí a nossa gramática da língua portuguesa, a gramática da língua inglesa, que define a construção, né? Então, a construção e a ordem em que vamos colocar assim, com que as palavras, né, de uma determinada dessa linguagem, né, da linguagem da língua portuguesa ou da inglesa, elas devem aparecer em uma frase, em uma oração. Tá? Então, o mesmo aqui se aplica no contexto aqui das linguagens formais e da gramática livre de contexto. Tá? A gramática, ela tem assim como princípio a produção de cadeias, tá? Dentro de cadeias que faz parte de uma determinada linguagem, tá? Ou que faz parte de um determinado alfabeto. Então, formalmente, tá? Uma linguagem livre de contexto, ela é uma quádrupla definida aqui, tá? Ômega, né? E ômega diz respeito, simboliza aqui um conjunto não vazio de símbolos não terminais, tá? E aqui símbolos não terminais você pode entender como variáveis, tá? Ou seja, são símbolos que podem ser substituídos por outros símbolos, tá? De forma recursiva. Sigma, tá? Que é o alfabeto sobre a linguagem definida. S, que é o símbolo inicial da gramática, né? É daqui que parte a produção, né? Ou a geração de símbolos terminais e não terminais. E P, que é um conjunto de produção, né? Um conjunto de produções da seguinte forma. A, que gera ou produz alfa, tá? Onde A pertence, o quê? Pertence a um conjunto não vazio de símbolos terminais, né? Como pertence a ômega, e alfa pertence, o quê? A uma união do alfabeto, sigma, com o conjunto não vazio de símbolos não terminais, ômega, tá? Asterisco. Vocês devem se lembrar lá na disciplina de linguagens formais autômatos, com relação às expressões regulares, que é uma outra forma de representar um autômato, que o asterisco aqui significa que os símbolos, né, aqui desse conjunto, eles podem ser repetidos uma quantidade infinita de vezes ou ser repetido nenhuma vez. Tá? Essa é a ideia aqui do asterisco. Então, vamos ver um exemplo aqui de gramática. Aliás, antes de eu mostrar esse exemplo aqui da gramática de uma linguagem formal, eu vou mostrar aqui um exemplo
uma gramática, tá? Utilizada aí, que poderia ser utilizada aí para definir a língua portuguesa, né? Então eu tenho aqui o que nós chamamos aqui de não terminais ou variáveis, tá? Que ficam à esquerda, e do lado direito dessa setinha, tá? Essa setinha significa produz ou gera. À direita vão ficar o quê? Tanto os não terminais quanto os símbolos terminais, tá? Da linguagem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma frase aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo. Faltou aqui no exemplo, tá? A construção aqui de uma frase qualquer, tá? Então, normalmente a construção de uma oração substantiva, ela vai ter aqui como construção o quê? A produção, tá, de um substantivo complexo, ou um substantivo complexo, uma frase proposicional, certo? Uma frase verbal, ela é produzida a partir de um verbo complexo ou de um verbo complexo concatenado, vamos colocar assim, junto de uma frase proposicional, preposicional. Um exemplo mais simples aqui, tá? Um artigo, tá? Então, este não terminal artigo aqui, ele pode ser substituído por o, ou por a, ou por um, ou por uma, ou por nada, tá? O epsilon que significa vazio. Substantivo, tá? Essa variável aqui, ou símbolo não terminal, ela pode ser substituída aqui na nossa gramática por qualquer uma dessas palavras aqui: armário, funcionário, gerente, cadeira, braço e aço, tá? O verbo pode ser substituído por gosta, ou brinca, ou olha, e a preposição pode ser substituída por para, com, de ou sem, tá? Então, isso aqui é uma forma de representarmos uma gramática, tá? E é exatamente assim que nós iremos fazer com uma gramática livre de contexto em cima de uma linguagem de programação. Nós iremos utilizar aqui essa mesma representação, tá? Só que de uma forma um pouquinho diferente, utilizando aí a notação da BNF. Tá? Então, voltando aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma gramática 1, tá? Em que eu tenho o quê? Vamos ler aqui essa quádrupla, tá? Lembrando aqui do que significa cada um dos símbolos, tá? Então, o primeiro símbolo aqui define um conjunto não vazio de símbolos não terminais, ou variáveis, tá? Então, o S, o A e o B são variáveis que podem ser substituídas, tá? Mas pode ser substituídas por o quê? De acordo com P, que é uma regra que define aqui as regras de produção, ou as regras de substituição, tá? Então, as variáveis S, A e B, tá, que podem ser substituídas. O S pode ser substituído por AB, o A maiúsculo pode ser substituído por A minúsculo, A maiúsculo, B minúsculo, ou ainda o A maiúsculo pode ser substituído por lambda, tá, que nesse caso aqui representa uma cadeia vazia. O B pode ser substituído por um C minúsculo e um B maiúsculo, e o B maiúsculo ainda pode ser substituído por uma lambda, no caso uma cadeia vazia. Tá? Então, essas aqui são as variáveis que podem ser substituídas por símbolos, tanto símbolos não terminais, né, outros símbolos não terminais, quanto símbolos terminais. Tá? E é interessante, assim, que é uma notação aí, padronizada, tá? Qualquer livro aí de linguagens formais autônomas ou de compiladores, ele vai adotar a convenção de que as variáveis são sempre letras maiúsculas, tá? E os símbolos do alfabeto são representados aí por letras minúsculas, tá? Então, esse conjunto aqui são os símbolos do alfabeto, tá?
olhando aqui, ó, sigma, né, é o alfabeto, seguido, então, por S. O que é o S? O S é o símbolo inicial da gramática, né? Ou seja, vai ser a primeira variável a ser substituída. E P, que define, então, essas regras de produção. Perfeito? Tranquilo. É tudo, tá? Então, gramática livre de contexto é um assunto que vocês já viram lá em linguagens formais autômatas. Vamos, então, fazer um trace aqui, né? Um passo a passo aqui das substituições, tá? Então, iniciamos com S e aplicamos 1, tá? Quem que é 1 aqui? 1 é esse aqui. Então, apareceu um S, o S irá gerar AB, ou vai produzir AB, tá? Então, obtemos AB. Temos AB, podemos aplicar 2, tá? O que é 2? Essa aqui, ó. Tá? Posso substituir o Azão aqui por um A minúsculo, um Azinho, um Azão e um Bzinho. Tá? Então tá aqui, ó. O A, o Azão, foi substituído por um Azinho, um Azão e um Bzinho, concatenado com B, né? O B ainda não foi substituído, certo? Então obtemos Azinho, Azão, Bzinho e Bzão. Aplicamos novamente a regra 2, porque nós temos que continuar substituindo. Tá? Vamos substituir quem? Continuar substituindo o A. Obtemos, então, Azinho, Azinho, Azão, Bzinho, Bzinho e Bzão. Perfeito? Então, nós vamos substituindo. Enquanto nós tivermos aqui, do lado esquerdo, nós tivermos símbolos não terminais, nós aplicamos aí a regra de substituição. Tá? Que, por fim, chegaremos aqui aos símbolos terminais aqui, que forma uma cadeia Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Tá? Essa é a ideia, então. Aplicamos aqui todas essas regras de substituição. Tranquilo até aqui? Sim, no caso, só analogia. Enquanto tivesse variável não processada, ele ia processando até os símbolos terminais. Exatamente. Ele continua processando de forma recursiva, né? Sim. Enquanto eu tenho aqui uma variável, eu aplico aí as substituições. Tá? Uma Beleza. outra forma... Pois não? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Uma outra forma aqui de nós representarmos, né? Então, por meio aqui das setas aqui, né? Que nada mais significa que S produz AB produz essa cadeia, que produz essa cadeia, que produz essa cadeia, produz essa cadeia, até chegar nessa cadeia final aqui, com símbolos terminais, tá? Chegou aqui, eu não tenho mais o que substituir. Interessante o seguinte, que as linguagens de programação, se nós utilizarmos essa notação, né, que eu acabei de mostrar aqui, essa aqui é uma notação que acaba não sendo a melhor aí para representar a gramática, tá? Por isso que é adotado aqui a BNF, né, que é a forma de Backus-Naur, tá? Então essa BNF é uma outra maneira de definir uma linguagem livre de contexto. A diferença é que nós podemos ter, assim, do lado direito, né, das produções, alguns dos operadores, tá? Então nós podemos ter operadores de seleção, operadores que indicam se aquele símbolo terminal, aquele símbolo não terminal, ele é opcional. A repetição, você pode repetir 0 ou mais vezes, ou ainda se pode repetir uma ou mais vezes. Tá? Então aqui, por exemplo, né, o operador de seleção. Então, isso aqui significa que, dado
aí um símbolo não terminal, ele pode ser substituído por alfa ou beta. Tá? Então, esse aqui é um operador de seleção. Tá? Então, um dos elementos do parênteses, alfa ou beta, pode ser utilizado na aplicação da produção. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, eu tenho o S, né, que é o símbolo inicial, que produz, então, que gera Azinho aqui, né, concatenado ou com B, ou com C, ou com D, mas com o símbolo final E para a cadeia, tá? Então nós teríamos essas produções aqui, tá? Então nós teríamos A, B e E, tá? Então selecionado aqui o B, A, C e E, ou A, D e E. Tá? Então essas seriam aqui as três possíveis produções utilizando aqui a BNF com o operador de seleção. Nós poderíamos representar também essa mesma regra aqui de produção usando aquela notação tradicional, né, das gramáticas livres de contexto? Sim, tá? Só que nós teríamos que repetir, né, essas regras de produção. Então, a BNF é uma notação aqui mais compacta. Bom, aqui outras possíveis produções, tá? Então, nós poderíamos ter A, B e E, A, C e E, A, D e E. Aqui já é uma regra um pouco mais complexa, né, de substituição, em que o S pode ser substituído por C, concatenado ou por A, S e A. Aqui o S maiúsculo, né, por convenção, né, pela nossa convenção aqui, ele é uma variável, né, é um símbolo não terminal, então ele pode ser substituído. Ou, né, esse operador aqui de seleção, Bzinho S, né, que também pode, que é uma variável que pode ser substituída, concatenado com Bzinho. Aí, por fim, concatenado com C. Ou ainda, posso ter o quê? Lambda aqui, que simboliza uma cadeia vazia. Perfeito? Então, vamos ver aqui algumas regras aqui, né, de substituição, né? O S, então, ele pode ser substituído por lambda. O S, ele pode ser substituído, né? Ele pode produzir essa cadeia aqui, ó, CASAC, tá? CASA e C. Ou ainda pode produzir a cadeia C, B, S, B e C. Tá? Aqui é um exemplo aqui de uma cadeia, tá? Que é válida dentro dessa gramática aqui que nós definimos. E aqui é uma outra forma aí de nós representarmos as substituições, tá? O caminho que foi feito até chegar a essa cadeia. Tá? Então, foram feitas essas trocas aqui. Nós temos ainda um operador aqui que diz o seguinte, que o que estiver entre colchete é opcional, tá? Pode ser utilizado ou não. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, S gera ou produz A, opcionalmente B, C, D e E. Então, o B, C, D aqui, ele pode aparecer ou não na cadeia. Tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos, né? S pode produzir AE e S pode produzir A, B, C, D e E. Aqui um outro exemplo de gramática, já uma combinação, né, com vários operadores. Então eu tenho aqui o Azinho, né, que é um símbolo terminal,
E aqui, entre colchetes, eu tenho o A e o B, só que com o operador em que eu posso selecionar um dos dois, concatenado com C, concatenado com D. Então, tudo que está aqui entre colchetes é opcional, pode ou não ser aplicado. Tá? Então, aqui, né, essa variável A, ela pode ser substituída por um único A ou por um outro A, tá? Por dois As. O B pode ser substituído por B ou por nenhum B, tá? Visto que o B aqui é opcional. Então vamos ver aqui algumas das produções possíveis, né? Então S pode produzir AD, tá? Então isso aqui é opcional. S pode produzir A, Azão C e D. Se eu tenho aqui uma variável, eu posso substituí-la novamente, né, aplicando essa regra aqui, que vai resultar em AACD. Tá? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Tá? Onde eu tenho a variável, eu continuo aplicando a substituição. Aqui mais outro exemplo, né, de uma gramática. Então, S gera ou produz Azinho e o que está entre colchete aqui é opcional. Azão ou Bzão, concatenado com C e concatenado com D. A produz, né, ou gera, Azinho concatenado com outro A, opcional, e B produzindo aqui o B opcional. E essa aqui, então, são as cadeias possíveis aqui que podem ser, perdão, as cadeias não, né? Aqui são as produções possíveis aqui de acordo com essas regras. Então, o S pode gerar a cadeia AD, o S pode gerar essa produção aqui, A, Azão, C e D, S pode gerar Azinho, Bzão, C e D, ou ainda o A pode gerar AA, tá? De acordo aqui com essa definição, o B pode gerar o Bzinho, ou B pode gerar nada, né? Pode gerar aqui o lambda, que é a cadeia vazia. O asterisco aqui, como eu falei anteriormente, ele significa que o conteúdo que tiver entre parênteses, ele pode ser repetido um número n vezes aqui, ou repetido nenhuma vez. Tá? O conceito é o mesmo que quando nós estudamos lá as expressões regulares. Então eu tenho S que produz, né, Azinho B asterisco C. Então o B aqui ele pode aparecer nenhuma vez ou ele pode aparecer uma ou mais vezes. Então, aqui são os exemplos aqui de algumas cadeias produzidas a partir dessa gramática. AC, né, ignorando aqui o B, ABC, ABBC, ABBBC. Então, como em qualquer outra BNF, nós podemos encontrar o quê? Uma gramática livre de contexto correspondente, como por exemplo, tá? Se eu quero expressar isso aqui por meio de uma gramática livre de contexto, né, ou seja, na notação tradicional, basta simplesmente utilizar as regras de substituição. Tá? Então, no caso aqui, S produz A, Z e C, o Z produz B e Z, e o Z produz nada, tá? Lambda. Outro exemplo aqui, S produz Azinho, B ou C, asterisco D, então B ou C pode aparecer nenhuma vez ou pode aparecer N vezes. Então, gera todas as cadeias, então, que iniciam em A e terminam com D. E tem, entre A e D, nenhuma repetição ou qualquer cadeia formada por B e C. Então, aqui exemplos aqui de algumas cadeias que podem ser produzidas a partir dessa gramática. Tranquilo? Tranquilo. Sim.
Ainda, né, o símbolo aqui, né, esse símbolo aqui é o símbolo de fechamento, né, o closure, ele indica que o que estiver entre parênteses, ele pode ser usado uma ou mais vezes na aplicação da produção. Tá? Então, quanto ao asterisco, ele simboliza que pode aparecer nenhuma vez, o asterisco ele força, né, que o símbolo que está entre parênteses, ele apareça pelo menos uma única vez. Então, no caso aqui, qual cadeia que poderia ser gerada aqui com essa gramática? Posso gerar a cadeia AC? Não, né? Eu vou gerar aqui a cadeia, pelo menos a cadeia ABC, tá? Porque o B aqui ele tem que aparecer pelo menos uma vez. Tá? Então, posso ter aqui a ABC, a BBC, e assim por diante. Posso repetir o B N vezes. E, novamente, nós podemos encontrar aqui uma gramática livre de contexto correspondente a essa notação BNC, a BNF. Tá? Então, basicamente são as mesmas regras aqui. Tá? Então, S pode ser substituído por A, Z e C, tá? Z aqui sendo o símbolo não terminal. O Z só pode ser substituído, né, ou produz Bzinho e Z produz B. Tá? Então, essa é uma outra forma de você definir a gramática usando a notação tradicional. Bom, nesse exemplo aqui, alguém pode dar um exemplo aí de uma cadeia válida para essa gramática? A, B e D. A, C e D também, que é ou, né, no caso. Exatamente, isso aí. Ou ainda uma repetição qualquer aqui de Bs ou Cs, né? Então gera todas as cadeias que iniciam com A e terminam com D. E tem esses né, esses símbolos, qualquer cadeia formada por B e C. Tá? Então, notem aqui que nós estamos aqui utilizando aqui nós estamos, por meio da gramática, definindo, então, as cadeias que pertencem a uma linguagem. Tá? Mais à frente nós vamos ver aqui uma notação formal, né, para descrever isso aqui. Então, tá aqui exemplos de cadeias produzidas por essa gramática. E agora aqui é o seguinte, vou deixar aí de exercício para vocês aí, escrever esta gramática aqui na forma BNF. Tudo bem? Não precisa entregar hoje, tá? Apresentem aqui na próxima aula para a gente discutir. E eu vou entrar agora, como a gente foi bem rápido, dá tempo da gente fazer uma introdução, então, na linguagem X++, na gramática, né, da X++, que nós iremos implementar. Tudo bem? Depois eu mando, então, esse exercício para vocês lá no Discord e lá no Cigarro. Beleza. Tranquilo aqui? Basicamente é transformar Tranquilo. aqui na notação de BNF. Acho que não tem. Nós iremos agora definir, então, a linguagem X++ que nós iremos implementar, né, o compilador para compilar, né, para entender, reconhecer essa linguagem. Tá? Então vamos adotar aqui algumas convenções, tá? Pessoal, tudo isso aqui, tá? Todo esse tema que nós estamos tratando hoje está no capítulo 2 lá do livro. Ok?
Então vamos lá. Então o symbol, né, isso aqui, essa notação aqui representa então o não terminal symbol, tá, na linguagem. Símbolos terminais então são representados com símbolo, tá? Metasímbolos, né, dentro da BNF são representados com colchetes, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um metabody, tá? Essa variável metabody que produz o quê? Produz uma abertura aqui de parênteses, tá? Esse aqui é um símbolo quê? Esse aqui é um símbolo terminal, tá? Então, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter uma abertura de parênteses, tem que também ter um fechamento de parênteses, e aqui eu tenho uma lista de parâmetros, correto? Seguido concatenado por statement, né, por comandos aqui da linguagem. O return stat, ele pode ser substituído por return e, opcionalmente, aqui por uma expressão. Então assim, então essa aqui já define aqui uma parte aqui da nossa linguagem X++, tá? A construção inicial. Essa variável programa, ela produz aqui, então, um class list, tá? Que nada mais é do que uma lista de classes. Então, assim como acontece na linguagem Java, né? Então, um programa, eu posso ter lá uma classe, duas classes, N classes, ou ainda, tá? Curiosamente, eu posso ter nenhuma classe. Tá? Isso está aqui o colchete. Então, esse não terminal, ele indica que um programa em X++ ele é composto de uma lista de classe ou se trata de uma cadeia vazia. Se no nosso compilador, ao tentar compilar um programa armazenado no arquivo que esteja vazio, ele vai aceitá-lo como um programa válido. Perfeito? Então, isso pode acontecer. Basicamente isso aí é a estrutura do X++, né? Assim. Essa é a estrutura de X++. Então agora vamos entender aqui, né, o class list, né, o não terminal class list. Então o não terminal class list, ele representa uma repetição de declaração de classe, como num programa Java, que é basicamente composto de uma sequência de declaração de classe, tal como essa aqui, em que eu tenha uma palavra reservada aqui, class, o identificador da classe, né, o nome da classe, a abertura de chaves, tenho aqui N comandos aqui entre essas chaves e o fechamento de chaves. Tá? Então, é isso que significa, então, essa gramática. Tá? Então, um programa ele pode ser um conjunto de classes ou ainda nenhuma classe, tá? Pode ser vazio. Em Python, antigamente eu usava 3 pontos para a gente criar uma classe e simplesmente passar, né? Não colocar conteúdo nenhum. Aí mudou, agora eu uso o pass. Então, aí no caso está representando os 3 pontos aí, está representando o que é um conteúdo ou o que é sem conteúdo. Não, aqui nesse caso aqui, na verdade isso aqui não faz parte da gramática, tá? Isso aqui é só para dizer que entre as chaves aqui eu tenho algum conteúdo. Ah, sim. Tá? Olha aqui, ó. Então, a lista de classes pode ser substituída, então, por um class DCL, que é a declaração da classe. Tá? E veja, tá? Eu tenho aqui
esse operador aqui, né, o closure, né, que significa que eu tenho que ter pelo menos uma declaração de classe, tá na lista de classe. O class list, ele pode produzir, então, uma declaração de classe, concatenada ou não, com uma lista de classes. Tá? A declaração de classe, então, segue nessa forma. Tá? Pode ser substituída, então, por um terminal class, tá? Nós sabemos que é uma palavra reservada, ident, né, um identificador, e aqui, opcionalmente, nós podemos ter extends, ident e o corpo da classe. Tá? Extend aqui se a classe ela herdar, né, de uma outra classe, certo? Então a classe, o identificador da classe, extend, né, ou herda de uma outra classe, tá? Isso é opcional. E aqui o corpo da classe. Então é dessa forma aqui que é feita a declaração de uma classe. Então, como eu falei agora, né, então esse não terminal ele representa a declaração de uma classe e indica que tal estrutura se inicia com a palavra reservada class, que vem seguida por um identificador, né, um outro terminal que irá dar nome à classe sendo declarada. Como eu falei antes, né, a palavra reservada aqui, né, o extends, ela indica aí uma herança, né, de uma classe ou ainda de uma superclasse. Nós podemos ter isso aqui lá no código, né? Classe A, né, aqui o corpo dessa classe, ou ainda classe A herdando da classe B o corpo da classe. Todos aqui já programaram em Java? Não, eu acho que eu não programei, só o Kelvin. Eu já programei. Então facilita, né? Se você já conhece a linguagem Java, você vai olhando aqui essas regras aqui de produção, fica fácil de entender. Mas eu imagino que no Python não seja tão diferente assim, né? Não, até agora eu não vi diferença, né? Talvez na sintaxe do código vai variar, mas a estrutura assimila a Python. Classe de Python vai ter herança, vai ter atributos, vai ser a mesma estrutura. Assim, a ideia, né? Mesma estrutura, né? Certo. Então aqui o corpo da classe, né, o class body, ele gera então, abre chaves, opcionalmente eu posso ter uma lista de classes, tá? E aqui concatenado, né, entre parênteses, a declaração aí de variáveis concatenado com ponto e vírgula. Já aqui já é uma diferença com relação ao Python, né? No Java, o ponto e vírgula ele indica o fim de instrução, né, fim daquela linha ali. E no Python não temos isso, né? Pode ser usado, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, né? Não. Rapaz, eu fico imaginando a complexidade que é a gramática do Python, viu? Ele mistura duas gramáticas, até estava olhando, né? É uma extensão da BNF e uma Gaze, eu acho que é Gaze. Eu não cheguei a olhar, tenho Na curiosidade. documentação dele tem a gramática dele completa. Então é bem parecido com o JavaScript, que o JavaScript também usa essa É porque APNS aí. Python foi feito em cima do C e ele aproveitou algumas coisas a mais, né? Assim, para questão de sintaxe, né? Reduzir sintaxe. Aí por isso que teve extensão na gramática. Eu estava vendo lá nesse final para ele identificar se é ponto e vírgula, espaço ou espaço. Ele vai colocando vários tipos de símbolo, tanto que você tem um espaço comum, você tem um espaço que é com um sinalizador de quebra-linha, você tem uns outros artifícios que ele vai usando para poder identificar que é o fim da classe ou da quebra mesmo sem precisar do ponto e vírgula. Ah, sim. Ele deve pesquisar lá no arquivo, lá um /n, né? Para identificar que é o final. No /n, caso do, /n. no caso do Python ainda é um pouco, não sei se é mais simples ou não, porque é por conta das tabulações. Mas no JavaScript ele não usa tabulação e não é obrigado a usar o ponto e vírgula. Então eu não faço ideia de como funciona.
certinho. Bem interessante mesmo. Ah, Curioso para ver a gramática aí. Bom, então, aqui o class body pode ser substituído por uma lista de classes, seguida aí da declaração de variáveis, e aí com construtores, ou ainda declaração de métodos. Então, ela se inicia aí com um abre de chaves, né, que é opcional, e vem seguido por um não terminal class list. E é interessante, né, que essa construção aqui permite, então, a declaração de classes aninhadas. Depois segue a declaração de variáveis, construtores e métodos. Vamos ver aqui, então, né? Então, uma declaração de variáveis, representada pelo não terminal var DCL, é semelhante à declaração de variáveis em Java, em que você tem aqui, né, o tipo da variável e o identificador. Deixa eu só olhar algo aqui. É isso mesmo. Uhum. Então, a declaração da variável ela pode ser substituída, então, por uma palavra reservada, né, que é o tipo da variável. Pode ser int ou string ou, né, um outro identificador. Tá? Lembrando que eu posso ter aqui um objeto, né? Ou melhor, A pode ser uma classe, né? Posso ter uma variável que não é simplesmente o tipo primitivo, né? Que pode ser uma classe. Por isso que ele está colocando aqui o identificador. Seguido de identificador, né? Concatenado do identificador. Entre parênteses, eu posso ter aqui colchetes, né? E aqui eu tenho o asterisco, né? Indicando que eu posso ter mais de uma abertura e fechamento de colchetes. Tá? Isso aqui são vetores. Tá? Então, aqui é a representação de um vetor A e de uma matriz B. Certo? Então, essa aqui é a regra de substituição para a declaração de variáveis. Então, essa produção ela gera cadeias que começam com o tipo da variável a ser declarada, que pode ser int ou string ou ainda identificador, que é o nome de uma classe declarada no próprio programa. Em seguida, vem o nome das variáveis sendo declaradas, e podem ser seguidos ou não por colchetes que indicam a dimensão de cada variável. Aqui é a declaração de um construtor. Todos aqui, bom, vocês conhecem, né? O que é um construtor, né? Construtor ele é um método, né, que é chamado quando uma classe é instanciada para, enfim, opcionalmente para você atribuir valores, né, aos atributos de um objeto. Então, a declaração de um construtor ela pode ser substituída aqui por constructor, que é uma palavra reservada, e aí o corpo do método. A declaração do método, eu tenho que ter um tipo, né, para esse método, né, se esse método ele retorna algo, né, então pode ser um tipo int ou string, ou ainda um outro identificador. Entre parênteses eu posso ter os colchetes, e aqui isso pode se repetir n vezes, concatenado com o identificador e o corpo do método. Então, a declaração de um construtor começa com a palavra constructor. O construtor, tá? Ele não tem um tipo de retorno ou um nome. Tá? Então, isso no Java. Eu não lembro se em outras linguagens ele tem aí um nome, né?
A declaração de um método ele se inicia com um tipo, como eu falei antes aqui, e o retorno do método, que pode ou não ter várias dimensões, seguido pelo nome do método e pelo seu corpo. Aqui exemplo, né, de um método que calcula o fatorial de um número. Perfeito? Então eu tenho aqui um método fatorial, que retorna aí aqui uma lista, né, de inteiros, que recebe o inteiro inicial, né, que será calculado fatorial, e uma string z aqui. E aqui o construtor da classe, que obrigatoriamente tem que ter os mesmos parâmetros. Né? Continuando então, metabody ele pode ser substituído então por uma lista de parâmetros entre colchetes concatenado de um statement. Tá? O statement, como a gente viu anteriormente, ele pode ser substituído aí por comandos, né? Nós iremos ver. Essa lista de parâmetros aqui, ela pode ser substituída então opcionalmente, né, por um int, string ou identificador concatenado com identificador entre parênteses o colchete, tá? Isso aqui pode aparecer ou não. Concatenado de vírgula e repete, né? Pode ser um tipo int, string ou outro identificador. Enfim, é uma repetição do que a gente viu aqui antes, tá? Uma lista de parâmetros. Então, como exemplo aqui, eu posso ter int A string B, ou string B, né? Esse B aqui sendo uma matriz, int A, ou myType C. Esse myType aqui é esse identificador aqui, tá? Então, essa aqui é a lista de parâmetros que nós podemos ter em um método. Então, aqui alguns dos comandos, tá, da linguagem. Tá? Então, os statements, né? Int A, B e C. Tá? Aqui eu tenho comandos de atribuição, tá? O igual. Comandos de impressão, o print, comando de leitura read, o comando aí de retorno, né, de fim do método, o return, os comandos de seleção, de repetição, de interrupção do laço, comandos compostos e ainda o vazio. Então o statement, né, que nada mais é do que os comandos, pode ser substituído por tudo isso aqui. Tá? Pode ser substituído aqui declaração de variáveis, né, concatenado ponto e vírgula, ou por atributos, ou ainda por comandos de impressão, comandos de leitura, comandos de retorno. Superstat aqui, se não me engano, o super permite que você herde de a classe possa herdar aí de uma superclasse. É um comando, o if, né? Você pode ter um if, um for, e ainda aqui uma lista de comandos. Posso ter o break, tá? O break, no caso aqui, se for dentro de um for, né? Então, isso aqui tudo faz parte de um mesmo não terminal, tá? E o ponto e vírgula. Aqui, então, comandos de atribuição. Então, o attribstat aqui, ele pode produzir, então, lvalue, né, um valor, igual, e aqui uma expressão, ou ainda uma expressão de alocação. Então, referencia, então, uma posição de memória, tá? Representado pela essa opção lvalue aqui, lvalue, seguida por um sinal de igual,
depois uma expressão de referência a um novo objeto, né? Na linguagem Java, quando você faz a referência a um novo objeto, você faz a atribuição dele por meio do sinal de igual, e quando você instancia um objeto, você utiliza o operador new. Tá? Então, você teria lá, por exemplo, a classe A igual a new class. Tá? Essa seria aí a construção. Tá? Aqui, por exemplo, A igual a 0. Aqui, A igual a 0. Ou ainda A igual a B mais C vezes D, né? Uma expressão aqui aritmética. Ou ainda essa variável aqui, né? AB igual a new myType. Tá? MyType aqui sendo a classe. Tá? Então aqui eu estou criando uma instância de MyType. Aqui comando de impressão, então print e a expressão que vem dentro dele. Então, se eu quero imprimir 1, 2, 3, print 1, 2, 3, se eu quero imprimir aqui o valor de uma variável, print A, ou ainda posso imprimir o resultado de uma expressão. Então, observa que, diferentemente do Java ou do C, né, o print ele não é seguido aqui de parênteses, tá? Com aqui um comando mais simples até. Se não me engano, no Python é assim, né? Se você quer imprimir algo, né? Print, e já passa a variável. É direto, sim. Direto. Só que é entre parênteses, ele obriga a gente a usar, entendeu? Ah, até obriga a usar o parênteses? Sim, sim. Fora do parênteses ele não printa. Aqui comandos de leitura, então read statement, né? Então comando read e aí a variável. E aqui alguns exemplos aqui de leitura. Comando de retorno, né? Que normalmente existe lá no final de um método, né? Então eu tenho return, opcionalmente uma expressão. Tá? Return 0, return A mais B vezes C aqui. Como eu falei antes, né, a chamada de um superconstrutor é por meio dessa palavra reservada aqui, super. Tá? Perdão. Isso, nos construtores, ele pode ser utilizado também o comando super, né, para chamar um construtor da superclasse. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma classe quadrado, tá? Que ela é do tipo, que ela tem como superclasse figuras geométricas, tá? Então, eu posso definir aí uma variável quadrado, mas instanciando uma superclasse desenho geométrico, tá? Essa é a ideia aqui de usar super, tá? Não lembro se tem super em Python. Tem sim. Tem também. Quase não utiliza, né? Até a questão de métodos construtor de classe, o Python abstraiu bastante coisa. Ele deixa bem mais simples agora a produção das classes. Então, você cria a classe, os atributos, e ele, a não ser quando você tem que fazer alguma tratativa muito específica, você atribui um método construtor para definir que um atributo vai passar por um método construtor antes. Então, no caso, ele não está bem simples as classes. Ah, tá. É opcional você inicializar lá os atributos lá de um. Antigamente, eu acho que no Python 2 tinha que usar o underneath lá e passar o self atributo, passando os parâmetros um a um para cada atributo. Agora não, agora está opcional. E no JavaScript?
Então, no JavaScript abandonou o conceito de classe as últimas versões do ECMAScript. Ah, Eles é? criaram um Hum. sistema de hooks, aí é só componente funcional. Ah, tá. Mas, Ah, bacana. Faz tempo que eu estou um pouco desatualizado com o JavaScript. é, O TypeScript que é um JavaScript orientado a objetos, né? é uma biblioteca, vamos dizer assim, né, que obriga você a colocar tipagem nos objetos, né? Tipagem Uhum, estática. uhum. O TypeScript é bem interessante, né? Eu comecei a estudar ele e facilita demais a questão de manutenção do código quando você está usando TypeScript. Ele meio Uhum. que ingessa mesmo e não tem como você colocar uma variável que for de tipo diferente. Já acusa o erro na hora. É bem Sim. interessante. O criador do TypeScript, se não me engano, é o mesmo criador lá do Turbo Pascal, né? Eu não faço Ele, ideia. ele tá lá. Eu fui em um evento da Microsoft em 2014. Foi quando ele apresentou lá, na verdade, não que ele apresentou o TypeScript, mas ele tem um nome lá que eu esqueci, o nome do compilador TypeScript. A Microsoft fez uma coisa que nunca fez no passado, que abrir os fontes, né? Então, o compilador do TypeScript lá, eu não lembro qual que é o nome, se é Rose, ele é open source. A gente pode até estudar ele, inclusive. É, eu não sei, eu sei que a Google abriu o motor do Google Chrome, né? O V8. Ah, é? Ah, que Ele é open interessante. source. Aí Hum. tem bastante coisa. Depois disso, eles desenvolveram bastante o núcleo do JavaScript, né? Aham, bacana. É. É. Rapaz, hoje assim, se alguém me perguntar assim, olha, qual que é a primeira linguagem de programação que eu devo aprender? Primeira não, tá? Ou a linguagem de programação que eu devo aprender para o mercado aí, eu fico muito em dúvida entre o Python e o JavaScript, né? Porque são as linguagens mais utilizadas, né? A diferença aí do JavaScript é que você pode fazer o front-end e o back-end numa linguagem só, né? Sim, no Python tem algumas iniciativas também, mas como o JavaScript já foi desenvolvido para web, eu acho que ele fica melhor na web. Só que em contrapartida, o Node ainda ele não bate de frente em desempenho com o Python. Ah, é? É o Node que é no caso que é usado para back-end. Uhum. Ah, é? Ele tem É, uma performance não tão boa quanto o Python, né? é. Aí vai Mas, variar, mas para projetos pequenos ele apresenta resultado satisfatório. É só para né? questões de Big Data, Data Science que tem que ser Python. Não Tem que tem ser Python, como. né? Se É, destaca bem, né? é. É, é verdade. O Python, estava olhando o último relatório lá do índice lá do TIOBE, não sei se vocês já viram. Esse índice é um índice da popularidade das linguagens de programação. E o Python ele continua subindo. Se não me engano, pela primeira vez ele passou o Java, né? Eu não sei que eu não Recentemente. Faz acompanho. hora que eu não acompanho, É. tinha dado uma olhada, eu vou olhar depois. Depois vocês dão uma Uhum. olhada, mas o Python tá realmente, né? Por conta do data science, né? Aplicações web, enfim, o Python tá. E é uma linguagem mais antiga que o Java, né? Se não me engano, né? Não, o Java é mais antigo O que o Java ainda é Python. mais antigo? É. E o Java surgiu lá nos É, Java é primórdios da antigo. internet. É. Bem no E início, né? Java tem muita procura, pelo menos no Brasil ainda, por causa de sistema legado, né? O pessoal mais antigo não migra, aí fica ainda em alta, porque tem bastante área para Java e Java PHP. e PHP. É. Agora é o Spring, né? Spring para Java, Spring Boot, aí desenvolve também. Ah, sim, né? O Spring Boot. Mas não lembro onde eu vi, porque Python, ela apareceu pela primeira vez em 91. Deixa eu ver o Java aqui.
E o Java apareceu em 25, em 95. Tá, então é isso mesmo. O Python, ele é mais, por incrível que pareça, tá? Mas ele é mais antigo que o Java. Eu achei que ele fosse mais recente. Eu achei também, né? Porque o que Java foi, surgiu com o James Gosling lá, né? Porque o Python foi estourar mesmo bem depois do Java. Exatamente. É isso que eu não entendi o porquê, né? Que foi estourar depois, né? Mas o Python, pode olhar ali, tá? Eu tô olhando até no Wikipedia, faz um tempo, é. O Python, a primeira vez que ele foi lançado foi em 91. Interessante. Interessante mesmo, mas realmente, né, ele foi popularizar bem mais para frente. Então, bom, aqui, voltando aqui, né, o construtor, super de uma classe. Aqui a regra de substituição. Como que você pode invocar uma superclasse. E aqui os comandos e aqui o comando de seleção, né, no caso if. É interessante, né, agora que a gente consegue ver bem assim, a aplicação do que nós estudamos lá em linguagens formais autômatas, né, nas gramáticas livres de contexto, né. É muito mais claro agora para que serve tudo aquilo, né. Então eu tenho aqui o if statement, que gera, né, que produz um if, seguido aqui de uma expressão entre parênteses, depois seguido de comandos, e aqui opcionalmente nós podemos ter um else. Tá? Isso está sendo falado aqui. E essa aqui são algumas das construções possíveis aqui. Tá? If, tem uma expressão aritmética, comando, né, statement read B, ou ainda if, expressão aritmética, bloco de comandos e um Ainda else. não sei como é que funciona aí, mas os operadores AND e OR, no caso, também poderia entrar aí, né? Vai entrar em expressão? Vai entrar em expressão, Sim. exatamente. Vai entrar em expressão. Que a expressão ela pode ser bem variada, né? Pode ser expressões aí. Sim, aí que faz a ligação com linguagens formais e autônomas. Para Exato. construir ali, você pode ter um asterístico ali e infinitamente ali, até o limite da linguagem. Exatamente. É curioso como construir, né, de fato, né, um analisador sintático a partir disso, né? Você definiu a gramática, fazer o programa que vai gerar o programa, ou melhor, que vai reconhecer aquele programa. Bem curioso isso. Felizmente nós não vamos ter que fazer isso do zero, tá? Já existe. Felizmente mesmo, já existe. Só entender como é que funciona já basta. Nós vamos estudar lá nós vamos utilizar o Java CC, né? Bom, aqui o comando de repetição, tá? Já conhece também, então tem um for, aqui comandos de atribuição, expressões, e aqui comandos de atribuição concatenado por outros comandos. Tá? Então, isso aqui é válido, isso aqui é válido, isso aqui é válido. Então são as construções possíveis aqui por um comando de repetição. Enfim, outras substituições que nós podemos ter aqui com o statement. Tá? Então, todas essas aqui. Então, veja que, apesar dessa linguagem X++ aqui ser bem mais simples do que a linguagem Java, né, com certeza, mas ela não é nada simples, né? Permite aqui várias construções aqui bem sofisticadas, inclusive permitindo orientação a objeto, né? Então, aqui a partir dessas regras de produção aqui, nós podemos ter aqui essas construções aqui, né?
essas cadeias. Agora aqui, né, vamos analisar quais dessas declarações aqui são válidas. Essa aqui é válida, em que eu tenho aqui um tipo, né? Tem um identificador, entre parênteses, um tipo e uma variável. Essa aqui é uma construção válida, né? Sim, creio que sim. Int, tá. Agora essa aí não tem um ponto e vírgula ali solto. Ele ponto foi, e vírgula solto. finalizou a linha sem nada, não entendi. Pois é, será que é válido, né? Então, algo parecido com esse aqui, né? Então, será que é válido? Então, a gente tem que olhar, tá? Isso aqui todo, vocês podem encontrar lá no livro, né? Lá no capítulo 2, para avaliar, então, se essas construções aqui, né? Essas declarações de métodos aqui são válidas ou não. Essa aqui eu acredito que não seja válida, tá? Pela regra que a gente viu lá de declaração de métodos, acho que obrigatoriamente tem que ter a abertura das chaves, né? Aqui, L velho, né? Que representa aqui uma referência a uma posição de memória, né? De uma variável, e foi utilizado nos comandos de atribuição e nos comandos de leitura. Tá? Então, você tem o identificador, a expressão, tá? Opcional, tá? Que está entre colchetes aqui, ou ainda ponto, identificador e uma lista de argumentos. Então, inicia-se sempre com o nome com o identificador, tá aqui, que é o nome de uma variável ou um método. Esse identificador ele pode ser seguido várias vezes por um índice, que no caso de estar se referindo a uma variável indexada, tá? No caso aí um vetor, né? Ou uma matriz. E uma referência a um campo de um objeto, ou ainda o nome de um método seguido por uma lista de argumentos, no caso em que se está fazendo uma chamada de um método. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Então, o read contém somente a referência a uma variável simples. Read A, que é uma referência a uma variável indexável, né? Uma matriz aqui. Read A.B é uma referência ao campo B da variável A. Certo? Então, A aqui é um objeto, né, que tem um atributo B aqui, né, um campo B. Aqui mesma coisa, né, só que D aqui sendo aqui uma matriz. E ainda aqui, essa construção aqui, read A.B, entre parênteses 12.c, é uma combinação dos três tipos. Então, nesse caso aqui, o A é uma variável que referencia um objeto, e com esse objeto estamos invocando o método B, tá? Não é bom, né, criar um método dessa forma, né, com o nome de B, tá? Mas isso aqui é um nome de um método, e aqui, entre parênteses, aqui é o argumento que ele recebeu, que é o 12. Tá? E esse método, ele deve retornar um outro objeto no qual estamos referenciando no campo C. Tá? Então, permite essa construção aqui. Já uma construção aqui imprópria, né,
é utilizar o L-value, né, esse não terminal, num comando de atribuição, em que poderíamos ter o objeto A, o método B, né, passando 12 igual a 10. Né? Isso aqui é legal porque nós estaríamos tentando substituir o valor da chamada de um método. Então, sintaticamente, isso é permitido, né, do ponto de vista da sintaxe, né, mas ele vai ser um erro aí, um erro semântico, né, como a gente vai ver mais à frente. Eu não posso atribuir um valor para uma chamada de um método, se esse método retorna um valor. Criação de objetos, né, então tem uma expressão de alocação, que pode ser substituída por a palavra reservada new, identificador, né, que vai ser o tipo aí, né, desse objeto que nós estamos criando, né, estamos instanciando. Opcionalmente não, né, entre parênteses aqui uma lista de argumentos, ou ainda os tipos, né, int, string, ou ainda identificador concatenado opcionalmente por uma expressão. Tá? Então tá aqui, new myType, entre parênteses, a lista de argumentos, né, 10, e aqui A vezes B, que é uma expressão. Ou ainda, né, estamos instanciando aqui uma string, em que nós estamos passando aqui as dimensões, né, dessa string. No caso aqui é uma matriz, né, de strings, tá? Em que eu tenho aqui 10 linhas, né, i colunas e k é outra dimensão aqui. Uma expressão, ela pode ser substituída por expressão numérica, opcionalmente por esses operadores lógicos aqui, né? Operador de menor ou de maior, menor igual, maior igual. Esse aqui é o igual e esse aqui é o diferente, tá? Concatenado ainda por uma outra expressão numérica. A expressão numérica, então, ela pode produzir o termo, né, no caso, seguido aí de parênteses, os operadores aqui aritméticos, né, de soma ou subtração, concatenado com o termo. Isso pode ocorrer n vezes, ou nenhuma vez, ou n vezes. O termo aqui, né, seguindo, né, pode ser substituído aqui por outras expressões, seguido aqui dos operadores de multiplicação, divisão, e esse de percentagem aqui, esse aqui é o operador mod, tá? Ele traz aqui o resto da divisão, se não me engano. Seguido aqui por uma expressão unária, tá? Aqui uma expressão unária, né? Ou ainda chamado de operador unário, que pode ser o mais, o menos, concatenado ainda com um fator. O fator ainda pode ser de um tipo, né? De um tipo int ou constante, uma string constante. Pode ser nulo, pode ser uma variável, ou ainda pode ser uma expressão. Lista de argumentos, que ela pode ser substituída opcionalmente por uma expressão, seguido aí, né, concatenado de vírgula de uma outra expressão, isso ocorrendo 0 ou n vezes. Aqui nós temos alguns exercícios, tá? Que não precisa ser feito, tá, nesse momento.
depois a gente pode discutir melhor. O que mais seria interessante é a gente reescrever toda essa BNF usando um grafo sintático. Tá? Mas isso, essa construção já tem lá no livro. É uma construção, assim, para fazer aí no Word, tá? Ela vai ser muito trabalhosa, então não é necessário. Mas eu peço que pelo menos vocês leiam lá o capítulo 2 e observem aqui como que essa gramática, né, como essa BNF aqui, ela pode ser representada por meio de grafo sintático. Tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Deixa eu mostrar aqui no livro. Como ficariam esses grafos sintáticos. Então esse aqui é o capítulo 2, tá? Lá do livro, que basicamente vocês podem rever tudo que nós falamos aqui em aula. E aqui no final do capítulo 2, explica bem mais detalhadamente, né, todas essas construções aqui que eu falei, vocês irão encontrar aqui, ó, os grafos sintáticos, tá? Então, a representação de cada um desses grafos sintáticos, né, de acordo com a BNF, e nós temos aqui, para a linguagem X++, alguns grafos sintáticos, tá? Então, dê uma olhada aqui no finalzinho do capítulo 2, dá uma estudada nisso, porque é uma anotação interessante de aprender, tá? Para saber, assim, quais substituições podem ocorrer, quais são opcionais, quais podem ocorrer N vezes, tá? Então, essa visualização aqui dos grafos sintáticos, ela facilita aí o entendimento. Tudo bem? Então, essa aula ficou bem comprida, a gravação, deixa eu parar aqui, ó.